Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Cuide de Si. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a diabetes mellitus, ou seja, a doença causada pelo aumento do açúcar no organismo. No mundo, a diabetes mellitus é uma das principais causas de doença nos adultos e também está associado a maior casos de perda de anos de vida saudável, ou seja, morbilidade. Em Moçambique, um estudo feito em 2005 mostrou uma prevalência de cerca de 2,9% de diabéticos no nosso país. Mas estima-se que desde 2005 até os dias de hoje, esta prevalência tem aumentado para cerca de 7%. O que isso quer dizer? Que para cada 100 moçambicanos, 7 têm diabetes mellitus. E esse estudo foi um pouco mais além. Ele mostrou também que grande parte desses doentes diabéticos encontram-se nas zonas urbanas, ou seja, na cidade, em relação ao campo ou zonas rurais. Isto acredita-se que possa estar relacionado com os hábitos de vida que nós tivemos a ter na cidade, que são menos saudáveis em relação ao campo. Para nos falar desta doença muito importante, temos hoje uma convidada especial, que é a doutora Catarina. A doutora Catarina é médica, especialista em medicina interna. Seja bem-vinda ao programa, doutora Catarina. Muito obrigada. Boa tarde. Então, doutora Catarina, fale-nos, o que é diabetes mellitus? A diabetes mellitus é uma doença crônica que se caracteriza pelo aumento do açúcar no sangue. Então, o que acontece é que nós temos um hormônio chamado insulina, ele regula os níveis de açúcar no sangue. Este hormônio é produzido no pâncreas, pelas células beta do pâncreas. E ele o que é que faz? Ele mete o açúcar para dentro das células, portanto reduzindo os níveis de açúcar ou deixando-os normais na corrente sanguínea. Então, quais são as causas desta doença, doutora? As causas da diabetes é quando nós temos falta de insulina, por algum motivo, ou quando nós não conseguimos usar a insulina que é produzida, ou mesmo quando há uma redução pela parte do pâncreas da liberação ou da produção da insulina. Doutora Catarina, e será que existem pessoas que têm maior probabilidade ou então uma propensão para desenvolver esta doença? Sim, existem. São os fatores de risco para desenvolver a diabetes. É a história familiar. Ok. Isso quer dizer que se alguém tem alguém na família que tenha diabetes, okay, é propenso a ter um maior risco de desenvolver a diabetes. É o sobrepeso ou a obesidade, o sedentarismo. Tem mulheres que tiveram uma diabetes gestacional que estão propensas a voltar a ter uma diabetes. Atenção, todas as mulheres que durante a gravidez tiveram diabetes, têm de ir ao hospital e voltar a fazer os controles. Tem aquelas mulheres que não tiveram diagnóstico de diabetes gestacional, mas tiveram recém-nascidos grandes, com mais de 4 quilos, também são propensas. As mulheres com ovários poliquísticos. E quais são os sintomas? Como é que o telespectador lá em casa pode conseguir ver que um familiar, um conhecido tem diabetes mellitus? O que é que nos salta à vista? Quais são os sintomas que são preocupantes nesta doença? É necessário ressalvar que há tipos de diabetes. Então, há um tipo de diabetes que é mais prevalente no mundo, que afeta 90% ou 95% dos adultos, que é a diabetes tipo 2, que é silenciosa. Não dá sintoma nenhum. Se nós não formos medir o nosso açúcar, o nível de açúcar no sangue, nós nunca vamos saber. Portanto, é assintomático. Mas depois temos os sintomas, quando chega a um nível alto de açúcar, que é a produção excessiva de urina. A pessoa está constantemente a urinar. Atenção, pessoas que estiverem sempre a urinar para consultarem um médico. Pode ser diabetes. Temos a sede excessiva, a pessoa está sempre a beber água. A fome excessiva. Sede e fome excessiva, atenção. A perda de peso, sem motivo nenhum, a pessoa come, mesmo assim, nota que o seu peso está a diminuir. Temos a eliminação
excessiva de urina à noite, que é a nictúria. A pessoa não consegue dormir, acorda para casa de banho 4 ou 5 vezes por ir urinar. Temos ainda a candidíase, que é uma afecção das mucosas, pode ser na boca, o vulgo sapinho ou aquelas manchas brancas na mucosa oral ou vaginal. Atenção, todo telespectador, de manhã quando está a fazer a higiene oral, verificar a boca para ver se não tem lesões na boca e que podem ser indicativas de diabetes. E geralmente são essas, além da fraqueza ou fadiga extrema. E como é que é feito o diagnóstico? Uma vez que haja essa suspeita, como se faz esse diagnóstico? Muitos diagnósticos são feitos de uma forma esporádica, quer dizer, a pessoa vai ao hospital por alguma coisa e pedem a glicemia e se nota que tem os níveis muito aumentados do açúcar. Nós podemos fazer, nas pessoas sem sintomas, nós temos a glicemia em jejum, que ela tem que estar maior que 7 e nós temos que repetir para ver se realmente confirma o diagnóstico. Temos a hemoglobina glicosilada, que é uma análise que mede a média da glicemia do açúcar nos últimos 3 meses, que é hoje muito usada. E temos também um teste de tolerância à glicose, que geralmente é feito mais nas mulheres grávidas, que nós damos 75 gramas de açúcar ao paciente e 2 horas depois nós vamos medir o nível do açúcar. E ali nós temos a certeza se o paciente tem ou não diabetes. Já nos doentes sintomáticos, basta uma medição e a glicemia estar superior a 11, nós já começamos o tratamento e consideramos diabetes. E, doutora, como explicou que esta doença muitas vezes pode ser assintomática, ou seja, o doente não ter sintomas, tem algum interesse alguém de uma certa idade, a partir dos 40, ir ao hospital só para medir a glicemia, uma vez que pode não dar sintomas? Sim. Tem todo o interesse e hoje em dia as feiras de saúde ajudam muito, que ocorrem nos bairros, a pessoa pode ir lá e saber. Esta doença está descrita muitas das vezes, a diabetes do tipo 2, como maior de 40 anos. Mas hoje em dia, por causa do nosso estilo de vida, eu aconselho a toda a gente maior de 25 anos a ter cuidado e a começar, e a ter estes fatores de risco de fazerem 1 ou 2 vezes a glicemia. Então, todos os indivíduos com idade acima dos 25 anos, não custa nada dirigirem-se a uma unidade sanitária para testar, para ver se o açúcar não está elevado, porque muitas vezes, como a doutora disse, a diabetes pode ser assintomática, ou seja, não dá sintomas. E doutora, o tratamento, como é que é feito o tratamento? O tratamento, vamos classificar a diabetes. Inicialmente nós temos a diabetes do tipo 1, que é aquela em que o nosso sistema imunológico ataca as nossas células do pâncreas, as células beta, e destrói as células. A pessoa não consegue produzir insulina. Então, neste tipo de diabetes, o tratamento é dar insulina ao paciente. Ou seja, as picadas. As picadas. Há hoje vários tipos de insulina, felizmente, e nós sempre podemos adequar o esquema ao estilo de vida do paciente. Temos a diabetes do tipo 2, esta em que há insulina, mas o organismo não consegue usar a insulina, ou que com o tempo também há diminuição da produção de insulina pelo pâncreas. E neste tipo de diabetes já temos os antidiabéticos orais. Temos várias classes. Os comprimidos. Os comprimidos, sim. E que não posso deixar de se referir à metformina, que é o mais famoso deles. E que com o tempo e nas consultas nós vamos gerindo, classificando o tipo de diabetes, ou a gravidade, ou a forma da apresentação que o doente traz, as comorbilidades. Nós vamos escolher, já tem várias classes,
nós podemos escolher os comprimidos a dar ao doente. Comorbilidades, as outras doenças que os doentes têm. Doenças, sim, a tensão, problemas renais, nós conseguimos escolher. E começamos por um comprimido, uma qualidade de comprimidos e depois vamos agregando consoante a resposta do doente. Muito obrigada, doutora Catarina, muito esclarecedor. Ainda, sobre o estudo feito em Moçambique, verificou-se que dos doentes que foram diagnosticados com diabetes mellitus, cerca de 13% não sabiam que tinham diabetes. Como a doutora disse, não dá sintomas, então ninguém se testa, mas nesse estudo verificou-se que 13% não sabiam e, portanto, também não estavam em tratamento. O doente, não sabendo que tem diabetes, não estando em tratamento, ele arrisca-se a desenvolver as complicações da diabetes. Então, doutora Catarina, diga quais são as complicações da diabetes e, na sua experiência, muitos dos seus doentes apresentam já com as complicações ou apresentam-se naquela fase ainda só daqueles sintomas que diz urinar muito, muita fome, muita sede? Ultimamente e felizmente, muitos doentes fazem o teste da glicemia e depois vêm ter. Mas também temos uma boa parte que já apresentam-se com complicações. Estão a perder a visão. Atenção, atenção. Vão a uma consulta e o médico oftalmologista manda-lhes a consulta de diabetes. Temos os doentes que aparecem já no hospital com o primeiro sintoma, que já é uma complicação de um AVC, o vulgo trombose, que nós sabemos que o AVC, que a diabetes aumenta a probabilidade do doente fazer AVC. Temos o infarto do miocárdio, o ataque cardíaco. Temos a diminuição progressiva do funcionamento dos rins, que leva depois a um estadio destes doentes procurarem a uma hemodiálise. Temos o problema da circulação nas pernas, que leva à neuropatia periférica e que faz com que diminua a sensibilidade nos pés do diabético e com isso ele tem ferimentos que não se apercebe e que às vezes acaba mesmo em amputações. Diz-se mesmo que no mundo a cada 20 segundos há um diabético amputado. Então, é tão grave assim? É grave. Então, todo diabético, para evitar chegar a esse estadio muito avançado que a doutora acaba de referir, não custa nada, como referi anteriormente, a partir dos 25 anos, fazer um teste para ver se o açúcar está elevado. Doutora, você se gostaria de deixar algumas considerações, algumas últimas palavras que os nossos telespectadores lá em casa possam reter em relação à diabetes mellitus? Sim. A diabetes mellitus, se nós fizermos estas análises com alguma periodicidade, de uma forma rotineira, nós podemos encontrar aqueles indivíduos que se classificam como pré-diabéticos. Pré-diabéticos têm níveis que nós não incluímos como diabéticos. E pré-diabetes é reversível nesta fase. Então nós temos que mudar o estilo de vida. O que é que isto significa? Nós temos que ter uma reeducação alimentar, nós temos que praticar exercício, diminuir peso para os obesos e continuar a monitorar os nossos valores de açúcar. Este é um passo muito importante, visto que o pré-diabéticos leva a diabetes tipo 2, que é a doença que está a espalhar-se com uma rapidez no mundo. E também, a diabetes não pode ser considerada uma sentença de morte. Um diabético tem 4 pilares para viver de uma forma saudável, viver bem. A primeira é a educação da diabetes. O diabético tem que ter informação sobre a sua condição, saber como vai gerir a sua diabetes. Deve fazer exercício físico. Exercício físico de forma regular. Deve educar a sua alimentação e deve tomar a sua medicação. Um estudo nos Estados Unidos mostrou que
A cada 10 diabéticos, só 4 é que até o final do ano estão a cumprir a medicação prescrita nos Estados Unidos. E isso nos Estados Unidos, agora Sim. imaginemos no nosso contexto. Exatamente. Há sempre histórias de que há algum chá que possa controlar e não sei o quê, mas estas coisas não podem ser feitas só pelo diabético. Ele tem que acompanhar a avaliação clínica que o médico faz. Dessa explicação eu fiquei com uma dúvida, doutora, quando disse reeducação alimentar. É uma das perguntas que acredito que devem fazer muito nas suas consultas, mas o que é que pode comer, o que é que não pode? Quais são os alimentos que são permitidos que o diabético ingira? Porque ele, a dado momento, fica sem saber o que é que eu posso comer. Pronto. Então, nesse aspecto também, hoje em dia sabemos bem, o diabético deve ter um apoio na sua alimentação. Um diabético é diferente do outro. A diabetes está controlada já, está descontrolada. Então, dependendo das fases, há restrições. Mas também nós podemos encontrar aquele diabetes que nós não fazemos restrição alimentar. Portanto, é necessário um acompanhamento nutricional para os diabéticos. E de Então, cada doente é um doente. Cada doente é um doente, pois é. E a fase da sua doença também. Então, nós, de uma maneira geral, nós temos o diabético pode comer à vontade os vegetais, deve comer 3 ou 4 porções de fruta, não deve preferir a fruta fresca ela sozinha ao fazer sumos, não é? Legumes, fruta fresca. Sim. E deve moderar a quantidade de carboidratos. Carboidratos, falo do pão, arroz, chima, massa esparguete. O que é moderar, doutora? Só para o telespectador lá em casa diabético conseguir saber. Moderar quer dizer não repetir, não juntar essas porções na mesma refeição. Por exemplo, se nós estamos a comer, vamos jantar com pão, vamos jantar com uma sopa. Por exemplo, nessa sopa nós metemos batata, não vamos pegar aquele pãozinho extra para comer, já estamos a pôr muito carboidrato. Exatamente. Mas como eu disse, isso depende de pessoa para pessoa. A pessoa tem que ter um aconselhamento para saber da sua nutrição. Então o ideal é ir a uma consulta, na verdade. Sim. O ideal é ir a uma consulta, porque há muitos mitos. O diabético não pode comer fruta. Quando eu como uvas, a minha glicemia sobe. Mas nós temos que saber quanto de uva. Hoje em dia até nós usamos um mapa de contagem dos carboidratos. Okay. E esta contagem dos carboidratos quer dizer contagem de açúcar que o seu organismo, que a pessoa ingere. Então, com base nisso, nós também fazemos o cálculo da sua medicação. É por isso que não dá para eu passar a minha receita de diabetes a outra pessoa. Não vai combinar, Sim. Não é? É doente a doente. Cada doente com a sua alimentação. E é sempre mais fácil quando o doente está informado de como vai comer, porque ele fica livre. Fica livre de ouvir, não, coma só chima. Não, o arroz tem muito açúcar. Não. A pessoa tem que fazer o seu exercício, tem que falar com o seu médico ou o seu nutricionista para saber de fato como eu, diabético, devo me alimentar. Muito obrigada, doutora Catarina. Não sei se queria deixar mais alguma recomendação, eu acabei interrompendo no interesse pela dieta. Vamos cuidar da nossa saúde. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos fazer exercício físico, vamos nos reeducar, fumar menos, álcool menos. Sim, vamos adotar hábitos de vida saudável. Muito obrigada, doutora Catarina, por ter aceito o nosso convite, por ter estado aqui conosco. Muito obrigada ao telespectador lá em casa por ter nos acompanhado. Eu espero por vocês na próxima edição do programa.